O Corinthians está muito perto de anunciar a negociação do Gabriel Pereira com o New York City, lá dos Estados Unidos, do grupo City, do mesmo grupo do Manchester City. E o Gabriel Pereira deve ir para o New York City e o Pedrinho deve vir para o Corinthians. GP vai para o City, Pedrinho vem para o Timão? Aí é interrogação, porque ainda não está definida esta possibilidade, não está definida essa questão, mas existe uma possibilidade muito grande. E eu conto tudo para vocês agora no Sereto News. Roda a vinheta, produção. Fala, rapaziada, tudo bem? Muito obrigado pelo carinho da audiência. São mais de 10 milhões de visualizações no canal do Sereto, que deixa a gente muito feliz, muito contente mesmo. Informação com credibilidade, opinião, descontração, o canal que é feito para você. E olha só, faça a inscrição no canal do Sereto se você não fez ainda, inscreva-se no canal do Sereto, aperte aqui embaixo o botão vermelho e aperte o sininho para receber todas as notificações. O Corinthians está muito próximo de anunciar a negociação do Pedrinho. Aliás, do Pedrinho não. O Pedrinho pode vir para o Corinthians, do GP para o New York City, do grupo City. O GP que tem apenas 20 anos, há pouco tempo ele renovou o contrato. Aliás, tem uma questão que o Corinthians precisa esclarecer a respeito desse contrato, né? Ele é um jogador que foi revelado nas categorias de base do Guarani, passou pelo Corinthians ainda nas categorias de base, foi contratado pelo Corinthians ainda nas categorias de base, e o Gabriel Pereira, recentemente, lembra que teve toda aquela questão, aquela novela da renovação de contrato, renova o contrato, não renova o contrato, ele renovou o contrato, falou-se na época, divulgou-se na época que a multa rescisória era de 100 milhões de euros, e agora ele está sendo negociado por um valor bem abaixo disso, de 5 a 6 milhões de euros. O Corinthians ainda não divulgou os valores, mas é um valor muito abaixo do que se falava à época. 6 milhões de euros seria mais ou menos 34 milhões de reais. Pelo contrato antigo, o Corinthians é dono de 70% desse valor. O Corinthians anunciou que renovou o contrato, só que esse contrato novo não foi registrado na CBF. E os outros 30% seriam do Guarani. É muito estranho isso, né? O Corinthians tem que se manifestar a respeito para saber exatamente qual é a diferença, por que isso não aconteceu, por que o contrato novo não foi registrado. E por que o Corinthians, por que tá dando tanta diferença entre os 100 milhões de reais que seria o de multa rescisória e agora 100 milhões de euros, né, de multa rescisória, e agora os 5 milhões de euros, 6 milhões de euros, quer dizer, é muita diferença entre um valor e outro. De qualquer maneira, é muito provável que o Gabriel Pereira seja negociado mesmo. Ele tem 47 jogos com a camisa do Corinthians e tem apenas 2 gols com a camisa do Timão. Acabou perdendo espaço, né, nos últimos jogos e não vai ter a oportunidade, pelo visto, de jogar com o Corinthians no comando do Vitor Pereira. Agora é interessante o seguinte, ó, a informação é que ele quase foi negociado com o Dínamo de Kiev da Ucrânia. A negociação acabou sendo interrompida com o Dínamo de Kiev justamente pela guerra na Ucrânia. E a negociação também seria por 4 milhões de euros. Ainda abaixo. Mas aí, com essa questão da guerra da Ucrânia, parou tudo e agora ele está sendo negociado. O Corinthians precisa fazer dinheiro, né? Porque não dá só para contratar sem negociar jogadores. E o Gabriel Pereira, é claro que é um ativo importante. O Corinthians que já tinha negociado o Ederson recentemente, o jogador que também foi negociado para fazer caixa, né? O Ederson estava lá no Fortaleza e recentemente foi negociado para o Salernitana por quase 40 milhões de reais. E o Corinthians quer vender pelo menos 100 milhões de reais em jogadores
fazer dinheiro para tentar equilibrar o caixa, porque senão é difícil, né? Contratando muitos jogadores, contratando técnico de peso, se você não consegue vender jogadores, e o Corinthians tem que tentar fazer jogador justamente, fazer dinheiro justamente com os jogadores das categorias de base que pertencem quase que totalmente ao Corinthians. Se o GP vai embora, a possibilidade do Pedrinho jogar no Corinthians é grande. Por quê? O Pedrinho voltou para o Brasil por causa da questão lá da Ucrânia, né? Da guerra na Ucrânia, da guerra entre Rússia e Ucrânia. O Pedrinho voltou, graças a Deus, conseguiu sair lá da Ucrânia, ele e o Maicon, e o empresário do Pedrinho, o Will Dantas, é muito bem relacionado com o Corinthians. E já conversou com o Duílio Monteiro Alves sobre a possibilidade do Pedrinho jogar no Corinthians. Agora, tá dependendo da FIFA. A FIFA pode liberar a rescisão de contrato dos jogadores com os times ucranianos, caso a guerra continue. Isso pode acontecer. Pedrinho, Maicon e o Corinthians teria prioridade nas negociações. Agora, tem outras equipes que estão de olho no Pedrinho, hein? Tem outras equipes, inclusive concorrentes do Corinthians. Palmeiras, São Paulo, tem outras equipes que também estão de olho no Pedrinho. Mas o Corinthians, é claro que tem preferência por motivos óbvios e pelo bom relacionamento que o Will Dantas, o empresário do jogador, tem com o Corinthians. Seria uma troca, na minha opinião, excelente. O Corinthians sairia ganhando com essa troca. A saída do GP e a chegada do Pedrinho. O que não tá dando para entender é porque só 6 milhões de euros, 5 ou 6 milhões de euros na negociação do GP para o New York City, que seria a porta de entrada para o Grupo City, e depois o GP pode se transferir até lá para o Manchester City da Inglaterra. Por que só 6 milhões de euros ou 5 milhões de euros? Muito pouco. Faça a inscrição do canal do Sereto, faça o seu comentário, quero ler os comentários. Eu leio todos os comentários. Faça o seu comentário. Por exemplo, Maria Oficial. Sereto, você está de parabéns pela entrevista ontem com o presidente da Taunsa. Conteúdo muito esclarecedor. Obrigado, Maria. Muito obrigado mesmo. Lauri José Ribas. Sereto, tem uma parte da live que ele fala que depende do Vitor Pereira, que ele pode trazer até 2 jogadores para deixar o Corinthians muito forte e disputar tudo. Então não é só o camisa 9, pode vir mais um jogador. Verdade. Sangel Regmax. Sereto, obrigado pelo seu trabalho. Ontem assisti a live e ele deu pistas de quem seria o camisa 9. E em nenhum momento ele deixou claro que seria o Cristiano Ronaldo. Claro que não. Ele falou, quem está nesse jogo é bruto, rústico e sistemático. Claramente ele se referiu ao Cavani. Não tem nem A, nem B ou C. Somente o Cavani é o sonho de consumo dele. O Carlos Pérez, acredito demais na ideia de ter o CR7 no timão. Um jogador desse tamanho, por mais caro que pareça, pode sair mais barato do que se imagina. Estádio lotado, venda de camisa e mídia pagando altas cifras. É totalmente possível sim, mas ter Suárez ou Cavani já seria top demais. Tamo junto, Taunsa. Ótima live, Sereto. E o Cristiano Santos, o estilo de trabalho e dedicação do Vitor Pereira é semelhante ao estilo do Cristiano Ronaldo. Ambos são focados no que fazem e buscam sempre a eficiência. Só uma opinião. Mais alguma? Não. Faça a inscrição, deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários, e faça a inscrição no canal do Sereto, hein? Aqui embaixo você faz a inscrição, inscreva-se, aperte o sininho para receber todas as notificações. E me segue nas redes sociais, rapaziada. @Carlos Sereto no Instagram, @Carlos Sereto também no Twitter. E hoje à noite tem, de novo, como sempre, como todos os dias, às 9h30 da noite, comigo, com o Ivan Andrade, acabou a brincadeira. Continue no canal.